Olá, bom dia. Quinta-feira, 27 de outubro de 2016. Eu sou Paula Vaparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Participam hoje do programa o vice-prefeito eleito por Cubatão, Pedro de Sá, e o presidente da Associação Brasileira de Ciclistas, ABC, Gessé Teixeira. Bom dia, obrigado pela presença de vocês. Bom dia, Paula. Obrigada, bom dia, Pedro. Tenhamos um bom programa. A gente fala tanto de presidente, de tudo que está acontecendo, que eu quase te coloquei como presidente ao invés de vice-prefeito. É força do hábito. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Gessé. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui, uma alegria poder estar conversando com todo mundo, estar trazendo um pouco das nossas informações. E tenho certeza que a gente vai ter um programa que vai ser ilustrativo, informativo, para mostrar um pouco do que eu e a Ademário pretendemos fazer na gestão lá em Cubatão. As notícias estão quentes e Cubatão, a gente começa, vamos às notícias do dia. O presidente da Câmara Municipal de Cubatão, Aguinaldo Alves de Araújo, do PDT, tomou posse na tarde desta quarta-feira como chefe do Executivo Municipal. Ele substitui a prefeita Márcia Rosa, do PT, afastada por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O vice, Donizete Tavares do Nascimento, do PSD, também foi afastado. Aguinaldo deixou as funções do Legislativo para assumir a Prefeitura. Aí eu pergunto para você, Pedro, essa decisão do Tribunal já era esperada? Como é que fica esses 2 meses de mandato? O Aguinaldo Alves vai fazer a transição para o governo de vocês normalmente? Eu confesso que foi para a gente uma surpresa esse julgamento, a gente não esperava que acontecesse no TRE em São Paulo, e o afastamento da prefeita nesse processo era esperado, mas a gente não sabia quando seria julgado. Então pegou, a Ademário inclusive não está na cidade nesse momento, pegou meio de surpresa, mas a integração, o trabalho que a gente vinha fazendo com o Aguinaldo já é parte do grupo de apoio do próximo governo, e a gente tem uma conversa muito boa, e com certeza vai facilitar a transição. O Aguinaldo a gente já tem conversado e ele vai permitir, inclusive, que pessoas da transição ocupem secretaria, se for o caso, a transferência de informação e a busca de informações de qualidade vai permitir que a gente faça um bom trabalho. Com certeza, essa mudança facilita o trabalho da transição e a preparação do novo governo. A transição é quando acontece essa mudança, né, entre prefeitos de partidos diferentes, às vezes de oposições. Essa transição nem sempre é fácil, né? Nem sempre costuma ser fácil. Aí eu te faço uma pergunta, muda alguma coisa em relação ao Ademário de Oliveira do PSDB, eleito com 41%? É importante, isso significa mais de 28.400 votos. Na verdade, o que muda é que a transição não tinha sido iniciada até agora, existia um pouco de burocracia demais interferindo, então a gente não estava conseguindo ainda pegar as informações, ainda que informalmente houvesse uma disponibilidade, uma proatividade do grupo da transição da prefeita Márcia Rosa. Mas não há nenhuma dúvida de que poder conversar com gente e participar da busca das informações junto aos funcionários vai facilitar muito o trabalho do Ademário, e como eu tenho 30 anos de experiência lá na prefeitura, mais de 30 anos como engenheiro da prefeitura, então eu vou agregar a isso o filtro das informações para permitir que o Ademário navegue num mar mais calmo, porque a gente sabe que a crise está muito difícil, a cidade passa por uma turbulência, a questão da saúde, hospital fechado, funcionários sem receber salário. A gente vai falar sobre isso no programa, vamos mais a fundo nesse assunto, sim. A gente precisa falar de Cubatão, né? É importante, foi difícil da gente conseguir trazer alguém que representasse realmente a cidade de Cubatão. Desde que eu assumi o programa aqui, a gente não conseguiu entrar em contato diante de toda essa crise e tudo mais. Importante você estar aqui hoje e trazer as informações. Nós temos telespectadores, moradores de Cubatão que anseiam por uma mudança e informações sobre o que vai acontecer na cidade. E você pode ter certeza, o Ademário tem essa intenção de manter a população informada, de ser transparente absolutamente. Nesse momento de crise, é importante que a gente deixe muito claro qual é a situação de fato, quais as medidas que a gente vai adotar, e
não há os ciúmes do prefeito e do vice-prefeito, ninguém quer aparecer mais do que ninguém. O que a gente quer é que a cidade funcione. Então, nesse momento eu estou aqui, mas em outros momentos o Ademário vai também estar aqui. Você pode ter certeza que o nosso objetivo é ter transparência e tomar atitudes, às vezes não muito agradáveis, mas que garantam que a gente possa resgatar a credibilidade da prefeitura, com seus fornecedores, que anda muito atrapalhada essa questão, e a gente possa trabalhar para garantir uma cidade melhor para todos os cidadãos cubatenses. Essa questão de Cubatão, se a Márcia continuava ou não no TRE, essa luta já está há algum tempo, era de se esperar, mas não se esperava talvez agora, nesse momento. Eu te faço uma pergunta, existe a possibilidade de pessoas já desse próximo do governo, o governo que você vem vindo, já assumir algumas pastas para acelerar essa transição toda? Isso existe com certeza, a gente já conversou sobre isso com o Aguinaldo, já tinha sido combinado que se acontecesse algum momento afastamento, porque, na verdade, só para esclarecer, tinha um processo que está no TSE, que o juiz Fux, o ministro Fux, solicitou vistas no processo e ia ser julgada a liminar que mantém a Márcia no poder. Então, que se fosse cassada essa liminar, que é uma tendência, no TSE, ela seria cassada. Enquanto a gente aguardava o julgamento do TSE, aconteceu um julgamento de um segundo processo no TRE, que é um processo ainda da eleição passada, e é esse processo que afastou a Márcia agora, e que tem possibilidade, pequena ainda que seja, mas dela voltar, conseguir algum efeito suspensivo ou uma nova liminar para retornar ao mandato. Como ela chegou a conseguir algumas vezes. Como ela conseguiu da outra vez que o Wagner assumiu e ela saiu. Mas a integração do trabalho com o Aguinaldo é total. O Aguinaldo já se colocou à disposição para quem o Ademário quiser indicar. Por exemplo, a área da educação, que é uma área que tem todas as ações desse ano, tem efeito no ano que vem. Essa área já está definido que quem vai indicar o novo secretário de Educação é o Ademário. Ou indicar alguém que ocupe interinamente dentro das novas regras que a gente pretende implantar para a educação no município, e aí, posteriormente, entra o secretário definitivo. Tá certo, Pedro. Gessé. Oi. Agora você, muito bom ter você aqui no programa novamente. A gente sempre fala sobre a questão dos ciclistas, questões importantes que a gente leva, a gente sabe que você levanta essa bandeira, é fundamental. Mas vamos continuar um pouquinho falando aqui de Cubatão ainda. Situação complicada essa. Olha, Cubatão, os moradores de Cubatão, eles sempre pleiteiam, né, na mudança do governo, eles sempre pleiteiam, assim, coisas melhores, mas eu acho que se não houver a intervenção do nosso governo estadual, do Dr. Geraldo, em Cubatão, realmente já se torna um caos. Porque não tem saúde, não tem emprego, as indústrias estão fechando, as portas de emprego estão fechando, e tem que ter uma política voltada para a população que mora na cidade. O que a gente vê esses anos todos são políticas voltadas para quem não mora na cidade, pessoas que só passam pela cidade. E sempre foi deixado a cidade de Cubatão para trás. Todos os administradores que passaram de trás, que vieram antes dessa eleição que pleiteou o prefeito atual, que vai ser o Ademário, mas a população sempre fica na esperança que alguma coisa vai mudar. Uma das cidades mais poluídas do Brasil, de um tempo para cá conseguiram reverter muitas coisas. Há um orgulho dos moradores de Cubatão pela cidade, muita gente está lá desde o início, fez raiz naquela cidade, e a coisa não, quem mora ali sente que a coisa não muda. Né? Passa anos e mais anos e a coisa não muda. Deus queira que esses 4 anos que venham, né, começando 2017, o governo de São Paulo possa poder olhar melhor a cidade de Cubatão. Porque a cidade de Cubatão, na parte de saúde, está vindo tudo para a Baixada, está vindo tudo para Santos. Como a maioria das cidades, né? Não é, o problema não vem só de Cubatão, a gente sabe que o problema também vem de São Vicente, vem até de Peruíbe, vem de cidades do litoral sul. E Paulo, eu vou falar uma coisa para você, o cubatense para mim é um herói, é um guerreiro. Vou ser sincero contigo, é um guerreiro. Já não tem condução, não tem mobilidade de sair da sua cidade, vir para cá só se tiver carro. Os ônibus que se utilizam desse espaço são ônibus antigos, carroça de ônibus, né, carroça de caminhão. Não tem uma mobilidade para eles virem tranquilamente, bem, como se diz, cheirosinho, perfumado, vem tudo abarrotado dentro dos ônibus. Nunca ninguém pensou nessa situação. Nunca se pensou em trazer a mobilidade para os moradores de Cubatão. Só para você tomar ideia, só se chega no polo,
no polo petroquímico, de ônibus ou de carro. Nunca pensaram em fazer um BRT, um VLT, nunca pensaram em fazer nada disso. Uma das cidades mais ricas de renda per capita, que poderia ser, não sei como funciona essa parte, mas a população está esperançosa. Deus queira que daqui 4 anos para frente, né, essa nossa conversa seja que maravilha, como é que nem Santos. Santos a gente fala, que maravilha morar em Santos. Quanta mudança. Quanta mudança. Sim. Quem sabe daqui 4 anos a gente possa voltar aqui no programa, né? Falar assim, olha, o cubatense pode se orgulhar. BRT, VLT, mobilidade, ciclovias à vontade, bicicletas compartilhadas. Pô, vai ser muito legal. Sonho, a esperança, né, nossa é essa. Né? Esperança esse nome ele tem que ser levado adiante, porque os dados que eu trago agora não são nada favoráveis, precisa realmente de esperança. A gente estava falando aqui da crise econômica, a gente estava falando de desemprego, não tem como não. Vamos a mais notícias. O Brasil perdeu mais de 39 mil postos de trabalho com carteira assinada em setembro. No 18º mês seguido de fechamento de vagas, o número é maior do que o registrado em agosto, quando perdeu quase 34 mil, embora seja ainda menor do que o registrado em setembro do ano passado, quando o número passou de 95.600 vagas perdidas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, e foram divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira. Com isso, o Brasil acumula perda de mais de 683 mil vagas de trabalho em 2016. O acumulado dos 12 meses de setembro foram de 1.600.000 vagas cortadas. Dados preocupantes, um reflexo desses números para a nossa região pode ser observado através da Uzi Minas, em que milhares de pessoas foram demitidas. E de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, Montagem e Manutenção, Sintracomos, mais de 10 mil pessoas estão desempregadas no município. Dados bastante preocupantes, né, Pedro? É muito preocupante. O Gessé falou da questão do governador, a parceria com o governador. Ele falou de intervenção, mas de fato a parceria com o governador é essencial para fazer essa mudança. A integração de todos os municípios, já que 7 prefeitos são do PSDB, vai facilitar que a gente trate as coisas metropolitanamente. A questão da saúde especificamente, o Adhemário já conversou inclusive com o Mourão outro dia, o Mourão estava dando umas dicas, que toda cidade precisa ter um hospital funcionando, para que não haja essa migração de pacientes. Então é importante que a questão da saúde seja tratada com prioridade para todos os municípios da região metropolitana. E essa questão do emprego, a gente já teve no CIESP, a gente já teve, eu e Adhemário, com o ministro das Relações Exteriores, conversando sobre a taxação do aço da China, que é o que compete diretamente com o aço da Uzi Minas. Enfim, a gente está buscando alternativas. Primeiro, para trazer indústria de transformação para Cubatão, para ocupar o espaço das indústrias que vão se transferindo, como as cimenteiras, como a própria questão da Uzi Minas. Vamos ter reunião com o pessoal da Uzi Minas para tentar avaliar a possibilidade de reabertura da Uzi Minas e recriação daqueles postos de trabalho. E temos conversado muito com a CIESP no sentido de analisar quais as novas perspectivas e quais as projeções futuras para viabilizar que a gente crie emprego e gere impostos para a cidade de Cubatão. Senão a cidade vai viver um ciclo de retrocesso que vai... A cidade sempre foi conhecida como uma cidade rica com gente pobre. E o nosso projeto de reverter esse processo vai ficar comprometido. Então a gente está fazendo, primeiro trabalhando a infraestrutura, a base para trazer novas empresas, gerar novos empregos, descobrir a vocação, se não for indústria de base, qual vai ser a nova vocação de Cubatão, para que a gente possa de fato combater esse problema antes que ele piore muito a situação. Então isso que a gente está trabalhando, eu e Adhemário temos buscado diversas alternativas para garantir para a população cubatense não só isso, mas que o dinheiro da cidade fique na cidade. O dinheiro que é recolhido de impostos geralmente é levado embora. O Gessé foi muito feliz quando disse que se pensa no entorno e não se resolve as coisas da cidade. A gente vai cuidar de Cubatão como se cuida da própria casa.
Então, é garantia de que a gente vai, primeiro, fazer uma gestão com responsabilidade, para não gastar mais do que ganha. E, segundo, atrair novas empresas, gerar novas oportunidades, para que a população cubatense, pela primeira vez na história, tenha, de fato, a oportunidade de crescer, enriquecer e melhorar a condição de vida. As indústrias, né? O polo industrial de Cubatão movimenta uma população muito grande, vinda de outras regiões também, por causa dessas indústrias, paradas de manutenção que essas empresas fazem e tudo mais. A gente sabe disso. Sabe também que a questão, a gente deu o exemplo aqui da Uzi Minas, mas existem outras empresas, é um polo industrial muito importante para a região, que muitas foram as empresas que mandaram embora, não foi só a Uzi Minas, é importante a gente colocar aqui, foi só um exemplo, porque o maior número veio dessa empresa, uma empresa que também pagava as taxas de impostos, com certeza fez falta para a prefeitura. A gente vem acompanhando a situação da prefeitura aqui, que isso a gente também vê que diversas áreas da prefeitura de Cubatão vêm sofrendo com isso. O que a gente critica, por exemplo, a MD Papéis fechou 2 ou 3 anos antes da Uzi Minas, e a prefeitura não acordou para um problema que vinha se aproximando. Então, naquela época, devia ter tomado providências para garantir uma integração e já ia ao governo federal buscar formas de evitar que fechasse. Com o fechamento da Uzi Minas, fechou a Votorantim, fechou a Intercement, praticamente está fechada, e porque utilizava um material que era resíduo da COSIPA, era utilizado para fazer cimento. E a grande perda para o município foi as empresas que faziam manutenção, prestavam serviço para as prestadoras de serviço que recolhiam ISS no município. Então, aí teve uma crise, um reflexo muito forte na receita do município, um reflexo que deve se reproduzir e mais grave ainda no repasse de CMS, porque o que a empresa gera de riqueza é uma parcela do cálculo da divisão do bolo do ICMS do Estado. Então, como diminuiu essa parcela na contribuição do bolo, vai diminuir a fatia da cidade de Cubatão. E é para trabalhar, para evitar que isso daí tenha reflexos mais graves do que os que já tiveram, é que a gente já está mobilizado, trabalhando inclusive em sintonia com o Aguinaldo e com o Estado, com os deputados federais da região, buscando emendas parlamentares, pensando nessa questão das ciclovias, por exemplo, como um modelo de transporte. Em Cubatão, mais de 80% das pessoas anda de bicicleta. É uma cidade que a geografia favorece, o relevo é totalmente plano, a Baixada inteira. É de se espantar não ter um projeto como esse, com essa facilidade, essa integração na região toda. Muita gente tem condição de São Vicente, Santos, Cubatão principalmente, circular de bicicleta. Cidades tão próximas, o modal viário, ele tem rejeitado a ciclovia, que na verdade é o melhor caminho, porque gera economia, gera saúde e tem facilidade de acontecer aqui. Então a gente vai trabalhar em sintonia para que isso de fato venha a acontecer e gere o benefício para a população. Preciso chamar intervalo comercial, mas antes queria saber a sua opinião, concorda, José? Eu acho que é o seguinte, na minha opinião, uma cidade que precisa transformar, mostrar para o mundo que houve uma mudança de paradigma, não só no comportamento, mas sim no sistema de meio ambiente, no sistema de respirar, no sistema de ter uma qualidade de vida. Eu não vejo isso, uma contrapartida das empresas, eu não vejo. Eu nunca vi as empresas se envolver, vou dar um exemplo aqui, a Petrobras. Ela no Rio de Janeiro se envolve com todos os movimentos que é de bicicleta, todos. Em Brasília a mesma coisa, chega em Santos, parece que a bicicleta não existe. Santos eu digo na área de Cubatão, né, porque é Baixada Santista. Mas a gente não vê uma contrapartida das empresas do polo, até hoje eu não vi uma contrapartida das empresas querer fazer algo em torno da onde eles estão, ocupando aquele espaço em prol da população. Não, eles fazem uma coisa micro, só para quem está ao lado das indústrias, e não fazem para a população total. Eu acho que está na hora de dar essa contrapartida. E quando se fala em Uzi Minas, a gente não pode esquecer, a Uzi Minas recebeu verbas, né, para que aquilo pudesse crescer mais, pudesse ser uma grande indústria. E o que aconteceu? Foi em reverso, né? Inclusive, meu filho foi nessa também, foi mandado embora dos Minas. Ele trabalha como Java Júnior e foi mandado embora numa leva que foi todo o departamento dele. Hoje, a Uzi Minas, se for contar a contagem de funcionários, eu não dei um terço mais. Eu acho, na minha visão, que isso aí tem que se sentar a nível de Estado, ver o que pode o governo do Estado estar ajudando as indústrias de Cubatão para que ela possa começar a fomentar
mais trabalhos para que os terceirizados também, empresas que dependem do serviço, voltem também. Vai ter muito mais gente trabalhando. Agora, eu acho que é o seguinte, tem que ser feita uma coisa emergencial. Cubatão não tem emprego para ninguém. Eles estão saindo de lá para vir procurar emprego em Santos. Santos também não tem emprego para ninguém. Só para vocês terem uma ideia, o maior emprego que a Baixada Santista tinha, que era da área portuária, os bagrinhos, que os estivadores, também está acabando, porque as máquinas estão substituindo os homens. Então, alguma coisa tem que ser pensada. A Baixada Santista não pode ficar nesse caos. Tem que acontecer alguma coisa emergencial. É coisa do Estado, é coisa da União, as pessoas têm que se envolver. As pessoas têm que se envolver. E uma das coisas, aproveitando só um gancho que você utiliza toda sexta-feira aqui, a gente tem um quadro que fala sobre porto, né? E aí, uma das coisas que a gente mais bate nessa tecla é trazer os sindicatos para que realmente a questão de atualização, estamos falando do maior porto da América Latina. Veja, a atualização é importante e fundamental trazer a tecnologia. Em contrapartida, o que se discute, Gessé, todas as sextas-feiras praticamente aqui, é que o trabalhador busque uma atualização, as empresas contribuam para isso junto à força sindical, para que os empregos se mantenham. E eles trazem, o tempo todo nós trazemos dados aqui de portos internacionais em que houve essa mudança, a questão da tecnologia, ela foi implantada, o porto foi atualizado, se mantém no rol dos maiores portos do mundo, e o empregador continua trabalhando e ele é direcionado, ele passa por uma atualização e ele é direcionado a novos postos de trabalho. É importante, eu só coloquei essa questão para você, porque o nosso programa está antenado, a gente tem um espaço voltado ao porto, estamos com o maior porto da América Latina, que é Santos, e a gente também tem essa preocupação junto ao nosso telespectador, que também pode ser um trabalhador do porto, assim como empresários que contribuem muito para isso, a gente tem sempre essa preocupação em relação à informação. No bloco anterior, comentamos sobre o desemprego. Falamos sobre o desemprego. Outro fator que tem sido impactado pela crise é a questão do transporte. Hoje, a estimativa é que a Baixada Santista possua mais de 1 milhão de ciclistas. Muitas pessoas têm trocado o transporte público pela bicicleta para se deslocar até o local de trabalho, como, por exemplo, o Gessé falou aqui, né? É uma maneira de economizar. O Gessé, a região está preparada para receber tanto os ciclistas assim. Agora é a sua oportunidade de falar sobre ciclovias. Vamos lá. Eu sou sincero com vocês. O Pedro citou uma coisa muito importante, que graças a Deus a Baixada, muitos prefeitos do PSDB conseguiram a sua eleição. 7 prefeitos aqui na cidade também. Das 9. E nós temos um governador que gosta de bicicleta, isso que é importante, nós temos um governador que gosta de bicicletas. A Baixada Santista hoje ela não está preparada ainda para receber essa demanda grande, porque hoje a maior concentração de bicicletas é na cidade de Santos. Né? Graças a Deus tivemos 2 prefeitos ótimos, que trouxeram essa alternativa, tipo Beto Mansur e logo depois o João Paulo e depois agora o Paulo Alexandre, que gosta de ciclovia, né? E não só ciclovia, como gosta de bicicletas compartilhadas. Agora vai ter a bicicleta para criança. O que chama a atenção é o seguinte, as cidades em volta da região não caminharam nos mesmos passos que caminhou a cidade de Santos. Hoje nós vemos cidades que o prefeito começou, o que assumiu não terminou e ficou uma ciclovia só com começo, não tendo meio, não tendo fim. A Paula foi categórica no assunto, inclusive foi matéria nacional, inclusive na Baixada Santista foi comparado que os usuários de transporte coletivo estão deixando de usar o transporte coletivo porque não tem grana para pagar a condução. Nós temos mais desempregados hoje do que gente inativa. Como é que ele vai andar para procurar emprego pagando R$10 ida e volta? Muitas vezes ele nem almoça, ele não vai tomar um lanche porque não tem dinheiro. Quem tinha carro vendeu por causa da crise. É importante colocar isso também. E a bicicleta é um veículo, é uma bicicleta que não gasta nada. A única coisa que vai gastar se acontecer um furo de um pneu, R$2, R$1,50 e deixar na manutenção legal. Mas a bicicleta hoje é uma alternativa, não só uma alternativa em Santos, mas para toda a Baixada. E é o que está sendo realmente, antigamente falava, a bicicleta é o terceiro modal de transporte, não é mais não. Hoje o primeiro modal de transporte é a galera andar a pé. A galera anda a pé, os pedestres estão andando a pé.
Tem mais gente andando a pé do que tendo condições de andar de ônibus. Agora, a bicicleta já está inserida como modal que é mais utilizado. Porque quando você se utiliza de uma bicicleta, você se utiliza não só de poucos espaços, mas uma alternativa que vai te levar no teu destino. Estudantes, para não ter como negar o pagamento no final do mês da mensalidade nas universidades, eles estão vindo de bicicleta, só para você ver, no pátio da Universidade Santa Cecília, mais de 2.000 bicicletas. Eu nunca vi uma universidade cuidar tão bem das bicicletas como a Universidade Santa Cecília. Eu digo o seguinte, a Baixada acordou muito tarde. Graças a Deus que muitas cidades, Santos, Praia Grande, Guarujá, deixou muito a desejar, Deus queira que mude. Olha que Guarujá já foi a cidade com o maior número de ciclistas. É só observar de manhã cedo a balsa, a quantidade, às vezes vem várias balsas sem carros nenhum, só de bicicleta. Só que de ciclovia, a professora Antonieta deixou a desejar. Estão correndo atrás, né? Deus queira que mude. Correndo. Agora as cidades da Baixada, Manguaguá, Itanhém, Peruíbe, pode dar as mãos porque de ciclovia está zerado. Bertioga, o prefeito quis fazer alguma coisa e graças a Deus, né, nós temos uma cidade que tem uma visualização diferenciada. Hoje, Paula, você pode sair onde você está e ter um destino direto. Por quê? Porque o comércio, as empresas estão se utilizando mais de bicicletários, condições para dar o acesso do ciclista a chegar. E Deus queira, futuramente até se coloque um bicicletário público, aquele bicicletário público que você deixa de manhã, só pega a tua bicicleta no final da noite. Mas eu tenho certeza absoluta, a visão é essa a partir de agora, eu tenho certeza absoluta, nós estamos aí com essa mudança de paradigma, não só no uso da bicicleta, mas das condições climáticas. Nós estamos vendo aí o verão, a gente sofre, não só com calor excessivo, mas não se faz nada em prol de diminuição do uso dos carros. Já pensaram até fazer aquela situação que tem em São Paulo, que é rodízio. Só que o que acontece aqui na Baixada, tudo que se coloca de novo, ninguém quer fazer. Então, continua do jeito que está. Agora eu te convido, faz essa mudança para você ver, se você não vai começar a usar. O pessoal na Baixada não gosta muito de mudança não, né? Não gosta. Mas, Jessé, tudo que você falou tem tudo a ver com o que a gente vai falar a partir de agora. Alguns caminhos alternativos, como o uso da bicicleta, ajudam não só a economizar, como a gente estava falando aqui, mas também em relação à qualidade de vida e também ao meio ambiente. As emissões brutas de gases do efeito estufa no Brasil cresceram 3,5% no ano de 2015, se comparado a 2014. Segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira pelo Observatório do Clima, que reúne 40 organizações da sociedade civil. De acordo com o Sistema de Estimativa de Emissão de Gases de Efeito Estufa, o CIEG, o país emitiu quase 2 bilhões de toneladas de CO2 no ano passado, contra 1 bilhão e 800 milhões de toneladas em 2014. Vocês acreditam que um dia a questão na mobilidade urbana e a integração do transporte na região, incluindo as ciclovias, sairá totalmente do papel? Pergunto para o Pedro, porque o Jessé, a gente sabe que ele vai fundo nesse assunto. Paulo, eu tenho certeza que essa é a única saída para a gente resolver o problema. O trânsito está cada dia mais caótico. Então, o transporte público e o sistema de ciclovias tem que funcionar, inclusive funcionar de forma integrada. Em alguns momentos que você vai para mais longe, a ideia do GC é muito importante, você poder chegar no ponto que você desce do trem ou do VLT e pegar uma bicicleta e ir até o seu ponto de destino final, é super importante essa integração. Mas hoje a gente não tem mais como escapar disso daí. Então, está sendo colocado o VLT Santos e São Vicente, fundamental que estique até a Praia Grande, que prolongue até Cubatão, interligue com a área continental, o sistema de VLT ou de BRT integrado com VLT, mas o transporte público eficiente e confortável é uma necessidade para que as cidades possam funcionar melhor, essa questão da metropolização seja de fato implantada. A população está cansada de ouvir falar em metropolização, mas ela não sai do papel. E talvez agora, sendo todos os prefeitos, ou 7 prefeitos do mesmo partido, a vaidade individual diminua e a questão do interesse coletivo se sobreponha. E a questão da bicicleta, como até medida de economia para as pessoas, também nesse momento de crise, que precisa apertar o cinto de alguma maneira, esse é um caminho. E diminui o emprego na questão do transporte público, diminui, sei lá, vai andar menos de ônibus ou vai andar menos de carro, vai ter menos manutenção de carro, mas tem a manutenção da bicicleta que precisa ser feita também, custa mais barato, mas gera emprego.
tem que ter bicicletaria em diversos lugares, porque a bicicleta fura o pneu, tem que consertar rápido, não dá para ficar andando com a bicicleta de pneu furado, e não dá para carregar oportunidade de emprego para você que está sem trabalho, olha só. Então, em Cubatão, por exemplo, tem muita bicicletaria que faz exatamente essa função, dar suporte, porque muita gente em Cubatão anda de bicicleta. Sim. Então, isso gera emprego, gera oportunidade e gera saúde, gera a questão claro que a gente é uma migalhinha dentro desse dano ambiental mas se todo causado mundo fizer pelo Brasil. Um pouquinho já é alguma coisa. Exatamente. A gente não pode esperar que o próximo faça a parte dele se a gente não está fazendo a nossa. Isso vale para tudo. Mas essa questão da poluição, do transporte, da consciência responsável pela nossa parcela no auxílio à melhoria da qualidade de vida do coletivo é muito importante para que cada um dê a sua contribuição, se sinta inclusive parte do processo. A gente tem que parar de falar assim, ó, estou vendo o problema na televisão, estou vendo a discussão, mas eu não tenho nada a ver com isso. Quando a crise todo veio mundo provar que o país inteiro tem a ver com tudo, né? Exatamente, Que uma coisinha está costurada a outra. Eu vou aproveitar e fazer essa pergunta para o Gessé. Agora, Gessé, Praia Grande, por exemplo, já possui aqui, a gente tem alguns dados, 99 quilômetros de ciclovia. Mas quando chega em São Vicente só tem 10. Olha, é exatamente isso que a gente estava falando um pouco antes. Eu sou sincero com você, São Vicente foi onde nasceu a Associação Brasileira de Ciclistas, eu choro. Fala com orgulho, né? Não, eu choro ali, eu choro. Porque ali era para ser, que nem o Pedro falou, importante, é uma metropolização, ali tinha que ser uma visualização, tinha que ser um exemplo. Para quem vem de São Paulo, quem vem utilizar ali Praia Grande, Manguaguá, Itanhaém, ver uma ciclovia implantada ali que faça uma interligação, mas só até hoje não se fizeram nada. Se me perguntarem, tem interligação nas ciclovias da Baixada? Não tem nenhuma. Não existe. Parece que a GEM, na parte de bicicletas, parece que a bicicleta ficou na lateral. Não existe. Parece que não dá dinheiro. Bicicleta não dá dinheiro, bicicleta não dá gasto, né? Não tem de onde tirar. Né? Mas o que eu queria colocar no ponto também, Paula, eu acho, na minha visão, tem tanta gente desempregada e muita gente que recebe o seguro-desemprego. Eu acho que uma dessas parcelas do seguro-desemprego poderia, através do governo de São Paulo, se colocar uma bicicleta para quem está desempregado. Por quê? Porque ele só tem um meio de se locomover, ou a pé ou com algum meio de locomoção. E a bicicleta, como não custa nada, e eles precisam entregar os currículos nas empresas, eu acho que poderia dar uma contrapartida, eu não digo só a nível de estado de São Paulo, porque é Brasil inteiro, pela colocação é muita gente desempregada. Poderia uma dessas parcelas ser revertida numa bicicleta. Ele trocaria uma das parcelas numa bicicleta que ele poderia se utilizar, ou o governo do estado também liberar uma bike para esse trabalhador que está desempregado. Agora, na minha visão é o seguinte, enquanto uma cidade anda, a outra está parada. Que nem eu falei, tem 3 cidades que uma pode dar mão para a outra e os 3 prefeitos se juntarem. Graças a Deus que nenhum deles, 2 se reelegeram. Então está na hora deles começarem a pensar. Tem uma linha férrea que corta desde Praia Grande e vai até Peruíbe. É uma das linhas que o pessoal mais utilizava para ir lá para Pedro de Toledo, lá para aqueles lados lá. Está abandonada, cheia de lixo, rato para tudo quanto é lado. E não se pensaram nem um minuto, Paula, de se fazer uma ciclovia metropolitana, ligando uma cidade a outra. Pelo Mourão, aquilo já estava pronto. O Mourão, ele olha assim, vê a coisa acontecendo, ele já vai para fazer. Eu acho que nós estamos precisando de administradores que querem cuidar da cidade para o futuro, não para nós. Você é novinha. Eu não, daqui a pouco já estou indo, já estou até no quadrinho. Mas tem que ser feita alguma coisa para a futura geração. Precisa. E graças a Deus, essa futura geração, nós vemos hoje os meninos, as meninas, os pais ensinando os filhos a andar de bicicleta. Por quê? Porque eles temem daqui 10, 12, 15 anos. Né? Já está acontecendo a situação das ressacas, as águas entrando nos prédios e tudo mais. Acho que está na hora de se pensar em alguma coisa. Se pensam em bicicleta, é o início. Mas tem muitas coisas que vêm em volta, muitas entidades aí que brigam pela natureza, para que a coisa, o meio ambiente funcione, tem que nem o Pedro falou, tem que ir para a prática. Chega de olhar o problema, vamos tentar resolver. Como resolver? Trazendo coisas novas, diferentes. Por que na Holanda, por que na Inglaterra, por que na França, por que na Itália a bicicleta é inserida? Porque o governo tem uma prioridade na locomoção dos seus moradores, qualidade de vida. Conscientização. Atividade física, qualidade de vida. A bicicleta é qualidade de vida. Quem anda de bicicleta, olha, coração bom, pulmão bom, tem atividade física constante, não precisa de academia, mas tem que ser feita alguma coisa. O pessoal tem que acordar. A bicicleta é a mobilidade, vai ser a mobilidade do futuro. Não, tem que ser mobilidade de agora, junto com ônibus,
né? Numa interligação, ônibus, bicicleta do lado, trazer essa galera, vai vir tudo contente, cheirosinho, bonitinho, vai pegar a bicicleta, tem um lugar para ele se trocar, tomar um banho. Acho que isso é uma modernização e que eu tenho certeza que vai acontecer na Baixada, agora não sei quando. A gente tem que manter a esperança, como eu falei no começo do programa. O presidente Michel Temer confirmou que vai se reunir amanhã com os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Rodrigo Maia, e do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, para discutir questões sobre segurança pública. Comentamos no programa de ontem sobre isso. Essa reunião poderia não ocorrer após o clima de mal-estar entre Calheiros e Carmen Lúcia criado depois que ambos fizeram críticas públicas e discordaram em relação à atuação da Justiça ao determinar a prisão de policiais legislativos durante a operação da Polícia Federal no Senado. Pedro, esse clima entre os poderes é complicado porque se isso acontece no município, por exemplo, pode se tornar insustentável e dificulta a administração, concorda? Com certeza. Inclusive, uma das ações que o Adhemário já orientou e já está planejando é a gente conversar sempre com o Ministério Público, manter a Justiça informada, trabalhar junto com o Legislativo e manter a Justiça informada de tudo que a gente está fazendo para evitar... Hoje em dia o Ministério Público entra com muitas ações que podiam ser resolvidas se as explicações fossem dadas antecipadamente. Então, trabalhar integrado é necessidade hoje em dia. Não dá mais para um ficar interferindo no trabalho do outro por falta de informações de como acontece. A questão da segurança, por exemplo, que também é uma questão metropolitana, que também tem que ser olhada em conjunto, porque não tem jeito, um foge para o município do outro, então a gente tem que tratar. E a principal forma de resolver problema de segurança é melhorar a qualidade da educação, para garantir mais oportunidades para o jovem, para que ele, de fato, ao invés de ir para a criminalidade, ele sinta e perceba e consiga se inserir no mercado de trabalho. Então, trabalhar integrado com o sistema judiciário e com o poder legislativo é a única forma de você caminhar. Senão você passa mais tempo explicando e tentando achar justificativas para as coisas que você não fez, do que, de fato, caminhando para construir uma cidade melhor. Agora, já que a gente está falando um pouquinho de política nacional, não tem como a gente não falar dessa PEC 241 que foi aprovada. Você falou da questão de educação e já aproveito e falo também da questão de saúde. A gente está caminhando aqui, esse é o último bloco do programa. Não tem como a gente não falar desses cortes que preocupa. Isso reflete totalmente aqui na nossa região. Os municípios, eles vão sofrer com esses cortes. O corte é nacional, mas reflete em todo mundo, né, Pedro? Mas eu vejo basicamente a PEC como uma receita básica para quem quer administrar a própria casa. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Exatamente. É a mesma coisa que dizia a lei de responsabilidade fiscal e que os políticos se recusam a entender e a respeitar essa regra que ninguém funciona se não fizer isso. Então, gasta mais do que arrecada, compromete as próximas administrações e acha que tem direito de continuar dizendo que fez tudo certo. Então, eu vejo a PEC como uma limitação, mas que não vai engessar a educação, não vai engessar a saúde. Vai apenas dizer o seguinte para o poder público: quer gastar mais com educação, quer gastar mais com saúde? Gasta menos com aluguel de equipamento, menos com aluguel de carro, menos com aluguel de imóvel. Hoje em dia se queima dinheiro no poder público, na atividade, na administração pública, de uma forma irresponsável. E o que a PEC vem dizer é que não dá mais para ser responsável, que você tem que direcionar para aquilo que realmente vai fazer, formar gente melhor e dar assistência às pessoas que necessitam. Essa é, para mim, a regra da PEC 241. Eu não tenho medo de ficar... de buscar aprender com as regras que são colocadas. E, infelizmente, os políticos, em geral, preferem criticar as novas regras do que se adequar a elas. A gente vem há muito tempo brigando no Brasil inteiro para que as pessoas gastem só o que ganham. Aí, os últimos anos, principalmente, que se criou, facilitou o crédito, deu o empréstimo consignado. A gente viu no que deu. Viu no que deu. Porque a pessoa vai ter que viver com cada dia menos. Então, se vale a regra para dentro de casa, vale a regra para a empresa, vale a regra para o poder público. Quando todo mundo entender isso, vai ser muito mais fácil trabalhar. Esse mesmo exemplo a gente está usando sempre aqui no programa. O pessoal está desempregado, né? O pai de família ou a mãe de família, enfim, tem um parente que está desempregado, aquela renda deixou de entrar
dentro de casa, então o que você faz? Você tem que reduzir os gastos. E é o que o Brasil está fazendo, o governo está fazendo. Não tem como o Michel Temer assumir e não colocar a casa em ordem. O que preocupa é agora como esses governantes vão administrar o que ficar. Né, o dinheiro que entrar. A gente sabe que foi falado, inclusive, ontem, agora por conta desses desvios todos, tem dinheiro voltando para o nosso país, que saiu irregularmente, tem dinheiro voltando. Isso significa que esse dinheiro, ele vai, esse ano, os municípios irão receber parte desse dinheiro. A gente sabe disso. Mas os outros anos, com todas essas novas regras, inclusive da PEC, isso não vai acontecer. Ou seja, o município vai ter que fazer uma dança aí para conseguir pagar as contas. Os novos administradores vão ter que se enquadrar, vão ter que rebolar, como se diz no popular, para poder fazer dar certo. Mas isso daí é só por uma razão, porque quem tinha que saber a lição não procurou saber a lição, não procurou praticar. Era obrigação. É obrigação de todos. E aí a gente tem que ficar pondo regra nova. A gente tem um monte de lei que não precisaria se as pessoas fizessem a lição de casa, os políticos fizessem a lição de casa. Então, eu vejo isso com tranquilidade. Acho que quem é responsável não vai sofrer. Vai sofrer quem está acostumado, os maus hábitos da política, de ficar negociando vantagens, de ficar obtendo, defendendo interesses paralelos. Isso é que está sendo combatido com essa PEC. E toda vez que o Brasil sinaliza com um pouquinho de seriedade, os investidores voltam para cá. O potencial do Brasil é gigantesco, o potencial da nossa região, então, nem se fala, porque a gente está integrado com o sistema viário, com o sistema de transporte, com navio, com trem. A gente está interligado completamente com o Brasil inteiro. Agora, o mau uso dessa integração é que levou as cidades à dificuldade que estão passando. Eu acho que essas novas regras vão facilitar para quem é sério e vão expurgar, tirar fora do sistema quem não consegue entender que regra é para ser respeitada e não para ser burlada. Já existe aí uma regra, né, um ditado de que nos momentos de crise é que o país cresce, as pessoas se desenvolvem, procuram alternativas, como tem muita gente trabalhando por conta própria, uma vez que a vida inteira foi CLT, é onde a gente se redescobre, na verdade. Gessé, eu tenho até medo que você vai falar da PEC. Não, você concorda? O que você acha sobre isso? Na minha pouca visão nessa parte, eu acho que não está muito bem explicado, porque tem áreas que vão ser absorvidas, né? Tem situações que eles vão ter que segurar a verba e uma algumas das situações que o Brasil mais se empenhava, que era a educação, né? Que o pessoal está brigando tanto disso, vai diminuir bastante. E nós estamos num momento de crise. Quando é um momento de crise, você recebe uma PEC dessa, que vai fechar tudo, como se diz, fechar todas as portas, trancar todas as torneiras, e você fica meio preocupado. O que vai acontecer? E o brasileiro é assim. As pessoas só vão para o meio da rua, só vão criticar, só vão ver quando eles começarem a sentir no bolso. Eu acho que se os próprios deputados, por iniciativa própria, falar a partir de hoje nós vamos reduzir nossos salários, vamos ajudar o Brasil a começar a crescer, aí o povo ia acreditar. Né? O pessoal está descrédito, a política está uma situação em quem está acreditando mais. Né? A pessoa tem que fazer a coisa acontecer para depois reverter e falar, realmente, eu acreditei nele e valeu a pena ter acreditado. Eu digo o seguinte, está meio confusa a coisa. Eu acho que é um momento de se conversar com todo o Brasil em cadeia de rádio, televisão, explicar realmente como vai funcionar. E quais secretarias que serão absorvidas e aonde que será tirado esse dinheiro. E de contrapartida, o que o governo vai fazer? Vai reduzir aonde? Vai tirar cargos? Vai tirar ministérios? O que ele vai fazer? Eu acho que tem que dar uma contrapartida aí. Porque senão, eu sou sincero contigo, eu acho que o povo vai para a rua de novo. Agora, deixa eu aproveitar, falando de ir para a rua, algum evento, a gente está chegando no final do programa, antes de eu voltar para a cidade de Cubatão, eu quero que você fale algum evento. Domingo agora, às 9 horas da manhã, na Praça das Bandeiras, no Gonzaga, nós vamos ter a caminhada, o passeio ciclístico Caminhada Rosa. Nós vamos estar fechando essa campanha. Outubro Rosa. Nós vamos estar ali na Praça das Bandeiras, 9 horas da manhã, com qualquer tempo, até com raios caindo, a gente vai estar lá. Mas, meu Deus, é tão grande que ele vai segurar esse tempo no domingo. Pelo menos durante o passeio ciclístico. Depois pode descer a água. Nós vamos estar na Praça das Bandeiras, no Gonzaga, vamos até o Canal 6, vamos fechar ali na barraquinha do Zé do Coco. Pela Orla da Praia? Pela Orla da Praia, vai uma galera andando e vai uma galera pedalando. Quero convidar todos vocês, vamos dar um grito maravilhoso contra o câncer de mama.
porque nós vemos aí a dificuldade das pessoas, tirando a cidade de Santos, o restante das cidades, das mulheres fazerem exame da mama, fazer um exame que elas precisam fazer mamografia anualmente, e graças a Deus, né, nem todas as cidades estão preparadas para isso ainda. E hoje só se faz esses exames quem tem plano de saúde. Quem não tem um plano de saúde, não tem um acompanhamento, fica complicado. Fila de espera. Domingo, 9 horas da manhã, Praça das Bandeiras, caminhada e passeio ciclístico rosa. Vem com a camiseta rosa, não tem problema não. Vem vai pôr a Josi para andar de bicicleta? A Josi Francisco, presidente do Instituto Se ela quiser ir pedalar, não tem problema não, mas nós estamos junto com o pessoal da associação. Eu sei que ela foi remar domingo passado na Praia do Gonzaguinha. A gente trouxe a Josi Francisco, como a Natalina Nini, falamos sobre o câncer, falamos da importância das pessoas se cuidarem, fazerem o autoexame, de irem regularmente ao ginecologista. Só pegando o gancho aí, pegando o gancho no Outubro Rosa, nós trouxemos aqui as nossas informações, fizemos a nossa parte no Bom Dia Baixada. A gente está chegando aí ao fim, os últimos minutos finais do programa. Queria saber, prioridades do governo de vocês agora em Cubatão? Bom, nesse governo de transição que o Aguinaldo assumiu agora, a prioridade que ele colocou e que a gente vai trabalhar em conjunto é resolver a situação do funcionalismo público, dos aposentados que receberam no dia 15 do mês passado, então atrasando mais de 15 dias, o que era um hábito receber no penúltimo dia útil. As duas orientações do Aguinaldo para esse período: resolver a questão do funcionalismo, garantir cesta básica, que foi retirada há mais de 3 meses que não recebe, e resolver a questão da saúde, reabrir o hospital até o final do ano, já em parceria com o novo governo. O novo governo, Ademário, prefeito, e eu, vice, é investir em todas as áreas, melhorar a capacitação, qualificação profissional, garantir emprego, atrair novas indústrias, cuidar muito da saúde, melhorar o sistema educacional, garantir ensino integral, ampliar o ensino integral com atividades complementares, enfim, trabalhar para que as pessoas vivam melhor, para que a gente forme, crie oportunidade no mercado de trabalho para o jovem cubatense. Aquela história de garantir espaço para o cubatense em Cubatão não pode mais valer, porque assim como o Cubatão recebe um monte de gente de fora que vai trabalhar lá, a gente tem que qualificar o jovem de Cubatão para disputar mercado de trabalho em São Paulo, no Brasil inteiro e no mundo, porque essa economia globalizada permite isso tudo. E governar com muito rigor em relação à questão da economia. A cidade está passando por uma crise, está em dificuldades financeiras. A gente vai, com muita austeridade, desde o primeiro dia, o Ademário já passou essa orientação, diminuir o número de secretarias, diminuir cargos de confiança, reduzir o tamanho do número de chefias, enfim, reduzir a estrutura, né? Fazer uma faxina e fazer com que sobre mais dinheiro para investir em benefício da população. Então, trabalhar em sintonia, valorizar o funcionalismo, porque o funcionalismo, no fim das contas, é quem presta o serviço diretamente com a população, criar essa questão do sistema cicloviário, trabalhar em sintonia com a AGEM, que tem um projeto metropolitano de ciclovia, que, claro, precisa ser sempre adaptado, porque a economia, a vida é muito dinâmica, mas trabalhar em sintonia com a AGEM, com a região metropolitana, resolver as questões de saúde metropolitanamente, trabalhar em proximidade ao governo do Estado, garantir recursos. A gente tem 2 áreas de invasão muito grandes, que é a Vila Esperança e a Vila dos Pescadores. Então, fazer urbanização dessas comunidades, garantir infraestrutura, agora, né, tudo é agora. O momento é agora, uma vez que dos 9 municípios, 7 estão aí com o PSDB no comando, né? Vão assumir a partir de 2017, a partir de 1º de janeiro. Então, a gente sabe que agora é o momento, como a gente tem falado praticamente diariamente aqui no programa, é realmente o momento de todas as cidades se unirem em prol da Baixada Santista realmente, que é uma região que recebe muitos turistas, então a questão de segurança, a questão de transporte, todas as questões, questão de saúde, educação, tudo é importante nesse momento e a oportunidade agora. Queria agradecer aqui, Gessé, a gente sempre recebe você com muito carinho, levantando a bandeira dos ciclistas aí. A gente está com menos de 20 segundos. Para mim é uma honra estar do seu lado, né? Opa. Eu acho que é importante, inclusive, conhecer melhor o Pedro, né? Que vai ser o vice. A oportunidade é de vocês conversarem. Eu quero agradecer esse espaço, muito obrigado por ter trazido a gente aqui no programa. Infelizmente, nosso tempo é curto. Pedro, obrigado por ter vindo. Nossas portas, Bom Dia Baixada está com portas abertas aí com a cidade de Cubatão, sempre trazendo informação para o nosso telespectador. Obrigado. Obrigado, Paula. Obrigado, Gessé. Obrigado ao Sistema Santa Cecília por abrir essa oportunidade para a gente estar trazendo o recado do prefeito Ademário, do prefeito Aguinaldo agora que está exercendo. Muito obrigado a você que
acompanha o programa e conte com a gente está lá para trabalhar em favor de todos. Muito obrigado. Bom Dia Baixada fica por aqui, lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Eu te espero amanhã, vamos falar sobre o maior porto da América Latina. Te espero às 8 da manhã. Até lá.